Olá, o Jornal Universidade traz um resumo das principais notícias da UFPB. Confira os destaques. O UFPB cedia Simpósio Nordestino de Etnobiologia e Etnoecologia. Projeto da UFPB desenvolve técnica para aprendizado de surdos em sala de aula. Mesa redonda debate os desafios no transtorno do espectro autista. Orquestra Sinfônica da UFPB realiza concerto didático para alunos da rede pública. Agora, no Jornal Universidade. Nesta semana, o Campus 1 da UFPB sediou o 10º Simpósio Nordestino de Etnobiologia e Etnoecologia. No evento, foram debatidas dinâmicas de relacionamentos entre pessoas, grupos culturais e o meio ambiente. Lições do passado e perspectivas para o futuro. Esse foi o tema da 10ª edição do Simpósio Nordestino de Etnobiologia e Etnoecologia, realizado no auditório da Reitoria do Campus 1 da UFPB. Este campo do conhecimento tem a finalidade de trabalhar em parceria com as comunidades as diferentes perspectivas dos conhecimentos tradicionais, dos saberes e das lutas cotidianas das populações e povos tradicionais, povos indígenas, quilombolas, agricultores familiares, povos de terreiro, estudando as diferentes dimensões que implicam nos modos de vida dessas comunidades, a sua relação com a natureza, a sua relação com o trabalho. A importância de fortalecer a etnobiologia, principalmente no contexto atual político que estamos vivendo, de total desvalorização dessas populações indígenas e tradicionais, é de juntar a academia para que a academia e os seus pesquisadores possam entrar na defesa desses povos e populações. E o Nordeste tem tido uma tradição muito forte de pesquisas dentro dessa temática. E aqui estamos discutindo justamente isso. Como era o passado ao longo desses 20 anos? O que podemos esperar para o futuro, no contexto político, econômico e social do nosso país? O evento promoveu palestras, minicursos e oficinas. O professor do Departamento de Geociências, Bartolomeu Israel, foi um dos palestrantes no evento, discutindo sobre o processo de desertificação do semiárido e suas consequências para as populações tradicionais. Desertificação é um tipo de degradação que ocorre em zonas secas, né? Geralmente ele é desencadeado a partir do momento que você tem uma retirada excessiva da vegetação e a reconstituição espontânea dessa vegetação, exatamente por ser em clima seco, é muito complexa, muito complicada e muitas vezes acaba não acontecendo. Hoje, uma das grandes causas no mundo, né, da saída de imigrantes de zonas secas é exatamente a diminuição da produtividade biológica e também econômica das suas terras. Ou seja, a imigração é um aspecto diretamente afetado, né, por essa questão, além da perda de biodiversidade. O evento contou também com a presença de representantes de algumas comunidades indígenas e quilombolas, que além de mostrar um pouco da cultura através de apresentações artísticas, falaram sobre a atual situação do seu povo. As políticas públicas hoje que chegam nos quilombos é a contra-gotas, né? E as gotas muito pequenininhas. Então nós precisamos de melhoria nas nossas estradas, porque o nosso quilombo ele fica ilhado entre duas áreas de assentamento e um outro quilombo. Nós precisamos de uma escola técnica rural quilombola. Hoje nós temos desafios gigantes, tanto nas políticas públicas, na defesa dos direitos dos povos indígenas, né? Nós temos direitos ameaçados, né? Temos direito que nós temos lutado, que nossos ancestrais têm derramado sangue por esses direitos e hoje nós vemos no momento ameaçado por pessoas que não têm essa visão voltada para a causa e para o movimento indígena. Isso é desafiador. O artesanato esteve presente durante todo o evento. Participantes do simpósio foram presenteados com algumas peças feitas por artesãs da Paraíba e de outros estados do Nordeste. Além de discutir sobre etnobiologia, o evento deu visibilidade à cultura de artesãos nordestinos. O crachá usado e até mesmo as bolsas dadas aos participantes foram todos feitos manualmente. A ideia de todo o material do evento, né, do simpósio, ser fabricado por artesãos,
surgiu justamente da perspectiva de nossas pesquisas, né? Que nós pesquisamos o conhecimento tradicional dessas populações. E nós sentimos a necessidade de dar um retorno financeiro e social para essas populações. Trazer para o evento, trazer para uma magnitude dessa, é mostrar a importância delas. É colaborar até na divulgação do trabalho. Sueli foi uma das artesãs que esteve presente no evento e contou como os crachás foram confeccionados. Primeiramente a gente corta as palhas, faz o entrançado, depois que o entrançado estiver feito a gente corta, mede direitinho, que teve a medida de 16 por 12, depois a gente coloca o tecido, costura, aí coloca a corda e a peça está pronta. Vários trabalhos artesanais puderam ser exibidos no hall da reitoria. A artesã expôs mais peças feitas por ela e outras mulheres do município de Areia, como bolsas, carteiras e blocos de anotações. Para mim é importante porque está divulgando para mais pessoas verem, né? Mais pessoas verem, porque cada pessoa que comprar e que vier aqui que levar as peças vai apresentar ela em outros lugares, né? A TV UFPB realizou, na última quarta-feira, a gravação da segunda parte do ciclo de palestras do projeto As Conexões do Pensamento Político-Pedagógico de Paulo Freire. As apresentações em breve estarão disponíveis na internet e também serão exibidas pela TV UFPB. Estudantes de pedagogia, psicopedagogia e pós-graduação em educação compareceram ao auditório do Centro de Educação do Campus 1 da UFPB para assistir à palestra As Conexões do Pensamento Político-Pedagógico de Paulo Freire, parte 2. O interessante é que o Paulo Freire não só propôs o diálogo como parte da sua pedagogia, mas ele exerceu isso na sua inteireza quando ele vai dialogando com vários autores para construir o seu próprio pensamento. Durante a exposição, o professor Escoculha apresentou os pensadores e as escolas das ciências sociais e da educação que serviram de referência na formulação da segunda fase do pensamento freiriano. Ele começa a sua trajetória nos anos 50 e 60 do século passado, interagindo com autores do catolicismo progressista. Depois ele interage muito com autores do ISEB. O ISEB é o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que pensava muito o nacionalismo desenvolvimentista nos anos 50 e 60 do Brasil. Depois, quando ele vai para o exílio, por exemplo, em Pedagogia do Oprimido, ele já tem outros autores de referência, como o próprio Marx, e ele vai interagindo com vários autores que vão construindo o pensamento dele. Na ocasião, também foi lançada a 7ª edição do livro de autoria de Afonso Escoculha, A História das Ideias de Paulo Freire e a Atual Crise de Paradigmas. Edição esta que traz novidades. Essa 7ª edição está em e-book, está disponível já no site da editora da UFPB. E a coisa também interessante e uma boa novidade é que na medida que você vai lendo o livro disponível gratuitamente na internet, no site da editora da UFPB, você vai interagindo também com os vídeos que a gente fez para o programa Paulo Freire Vivo. Em breve, os telespectadores da TV UFPB poderão assistir ao conteúdo das palestras na íntegra. Essas duas palestras serão insertadas no programa que seria a segunda temporada do primeiro projeto do Paulo Freire. Inicialmente vamos lançá-lo, as palestras estarão disponíveis na internet e depois vai ser inserido na nossa programação. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, o UFPB desenvolve técnica de aprendizagem para surdos na sala de aula. Evento debate os desafios do transtorno do espectro autista. Nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta. No dia 23 de abril é celebrado o Dia Nacional de Educação de Surdos. A data é uma forma de lembrar que são necessárias mais políticas públicas voltadas para os surdos em sala de aula. Aqui na UFPB, uma técnica inovadora tem ajudado a melhorar o aprendizado de deficientes auditivos. Nas salas de aula, a professora fala e o aluno ouve, mas não funciona assim para todo mundo. Os surdos têm que lidar diariamente com as dificuldades da educação brasileira, que é mais voltada para o aluno ouvinte.
O que existe é pessoas habituadas a trabalhar com surdo e elas fazem algumas adaptações. Um trabalho mais direcionado nunca foi feito antes, está sendo feito agora, tendo como base teórica os estudos sobre identidade e cultura surda, né? E a própria comunidade surda trazendo essa demanda para a gente. A professora Edneia Alves aprendeu a língua brasileira de sinais para se comunicar com a irmã, que é surda. Depois de anos estudando a Libras e trabalhando com esse tipo de aluno, criou um método pedagógico direcionado aos surdos, facilitando o entendimento deles através das imagens. Esse projeto é a criação de um recurso visual didático para surdo. Nós temos esse foco porque o surdo ele tem uma percepção visual mais aguçada do que os demais. E as estratégias de ensino para o surdo, elas precisam captar e explorar essa questão da percepção visual deles. Então, por conta disso, a gente começou a produzir materiais visuais. Com o tempo, a gente entendeu que a gente não estava construindo um material visual comum, tipo dos que são feitos em gibi, TV, etc. A gente começou a entender que a gente está produzindo um material diferenciado. Então, por conta disso, nós criamos 2 tipos de materiais. Um é a narrativa visual lógico-didática e o outro é a representação imagética didática. A narrativa visual lógico-didática ela vai estar diretamente atrelada ao texto. Então, é uma tradução intersemiótica, em que a gente pega um texto em língua portuguesa e transforma em imagens. A representação visual didática, ela parte de um conceito. Então, se você pensar num conceito de química, você vai conseguir pegar esse conceito e tentar transformar isso em informações imagéticas. O desenvolvimento das técnicas imagéticas também contou com a participação dos monitores do programa. Uma forma de ajudar os alunos surdos como monitora, orientando, participando com eles de todo o processo, não só eu construir os materiais, mas também auxiliá-los nas atividades que são feitas ao longo do curso. Atualmente, a técnica está sendo usada em aulas de português, direcionadas aos estudantes surdos que estão se preparando para o vestibular. Maria Catarina está no 3º ano do ensino médio e destacou a importância desse tipo de abordagem. Porque lá fora eu enfrento muita barreira de comunicação. Eu não consigo desenvolver perfeitamente, não. Só que aqui é diferente, porque a professora mostra as imagens e isso combina com a cultura surda, porque aí a gente desenvolve melhor. Eu vi que aqui era um curso voltado para Enem, aí eu fiquei muito interessada em vir. E vim pedir para minha mãe para vir para cá, que eu queria demais, porque eu quero demais passar no Enem. Aí a minha mãe me dá todo o apoio, me incentiva para que eu aprenda e evolua. Agora vamos falar sobre o cuidado com crianças e adolescentes. Segundo pesquisa da ONU, metade das crianças e jovens do mundo já sofreu bullying. Confira na reportagem dicas de professores e psiquiatras que atuam na UFPB para identificar e combater práticas desse tipo. O bullying, comum na infância e adolescência, geralmente está relacionado à aparência física, etnia ou orientação sexual. Para identificar o problema, é importante ficar atento às mudanças comportamentais da criança. A família ela faz parte do corpo da escola. Sem a família, a gente não tem como fazer uma educação de qualidade. Quando a gente começa a ver sinais de retraimento, humor que vai ficando ou mais deprimido, vai apontando alguns sinais de tristezas ou mesmo reatividade, então isso já são alguns sinais que a gente precisa de fato atentar e se perguntar se teve algum evento que a gente possa associar no contexto familiar ou... A atenção deve ser dada também à criança que pratica o bullying, para entender as possíveis causas da violência. Situações de agressividade da criança, a família chega com situação da criança que tentou suicídio, da criança que está se automutilando, tudo isso tem que ser visto. É importante que isso seja discutido em todos os setores, em todos os locais, no trabalho, na escola, na igreja, no hospital. Para falar sobre abusos físicos, sexuais e psicológicos, no último dia 8, o psiquiatra Hermano Falcone realizou uma palestra no Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Nós estamos vendo cada vez mais consequências de adoecimento entre crianças e adolescentes que são decorrentes desses abusos, todos eles, inclusive também da negligência, desde o uso de substâncias químicas, como álcool, por exemplo, para citar uma lista, até suicídio, homicídio e outras coisas que envolvem doenças psicossomáticas, anorexia, depressão.
E nesta semana aconteceu uma mesa redonda no Centro de Educação do Campus 1 para debater os desafios relacionados ao transtorno do espectro autista. A abertura já demonstra bem a mensagem do evento. Se passarem por tratamento adequado, pessoas com autismo podem executar as mesmas atividades realizadas por pessoas sem o transtorno. A gente chama de habilidades, aquisição de habilidades. É importante porque assim, todo pai de autista é preocupado com o quê? Quando eu me for, o que é que vai ser do meu filho, né? Então, isso independente do grau do autismo. Então, as intervenções elas acontecem para aquisição de habilidades, mas mais importante ainda, visando autonomia e independência. Para discutir diagnóstico e tratamento do autismo, a UFPB realizou palestra com a presença de vários profissionais especializados. Esta fisioterapeuta falou dos desafios envolvidos. Hoje em dia, o principal desafio está sendo o diagnóstico, né? Ainda se tem muita dificuldade em se fechar diagnóstico, pacientes chegam tardiamente ao serviço, né? A gente não consegue fazer uma estimulação precoce e isso tem dificultado muito o trabalho dos profissionais, principalmente da área de saúde. Também temos um desafio muito grande que é em relação à inclusão, né? Então, os autistas eles têm que estar inseridos numa escola regular, porém a gente tem muito embate com as escolas, porque as escolas não estão preparadas para receber os autistas. A disponibilidade de tratamento tem aumentado cada vez mais. A FUNAD é um dos lugares que podem ser procurados por pais de crianças autistas. A gente criou 17 serviços, todos voltados para as necessidades particulares da pessoa autista, que vão desde o trabalho especializado com a fonoaudiologia para desenvolver uma comunicação funcional, né, seja ela oral ou por sistema de comunicação alternativa, até serviço de integração sensorial, né, a questão dos esportes, das habilidades sociais, atividades de vida diária. Então, assim, quando a pessoa chega na FUNAD hoje, a gente faz um plano de intervenção com a demanda necessária para ela e encaminha para o serviço de sua necessidade. Além do poder público, a sociedade civil também tem se organizado para lidar com a questão, como é o caso desta ativista, que tem 2 filhos com autismo. A gente costuma sempre dizer que eu e outras mães, né, nós estamos já enfrentando essa época de ouro. Outras mães lutaram para que os métodos, as intervenções chegassem ao Brasil. E isso não foi fácil, porque implica em investimento, né, em ir para outro país, em trazer os modelos de intervenção, em estudar a respeito, publicação em outro idioma. Então, assim, é muita coisa. Mas a Reunida tem cumprido esse papel, né, social, eu diria, que é a gente poder fazer esse trabalho de acolher as famílias, de esclarecer quanto aos direitos das pessoas com autismo, né, como acessar esses direitos, a quem recorrer quando não conseguir. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, Orquestra Sinfônica da UFPB leva música clássica a estudantes da rede municipal. O Jornal Universidade volta daqui a pouco. O Jornal Universidade está de volta. Alunos do curso de Fonoaudiologia da UFPB promoveram uma oficina voltada para jornalistas. Confira. A voz é uma das ferramentas mais importantes para quem trabalha com comunicação. Pensando nisso, alunos do curso de Fonoaudiologia da UFPB ofereceram uma oficina visando dar dicas para os profissionais do jornalismo. Nós escolhemos os jornalistas porque vimos que a demanda é uma demanda emergente. Vocês precisam muito de saber como posturar a voz, como se expressar diante das câmeras e como também passar uma informação sem que haja um abuso vocal em diferentes ambientes, com ruído, sem ruído e etc. As atividades foram realizadas no bloco do curso de Terapia Ocupacional da Universidade. A professora Fabiana Bonfim comentou a relevância de ter fonoaudiólogos nas empresas de comunicação. O jornalista ele pode procurar um fonoaudiólogo para tratar uma lesão, um distúrbio de voz ou mesmo para aprimorar sua voz. Tá? Ele não tem nenhuma patologia de base, mas ele quer aprimorar, melhorar a sua expressividade oral, melhorar a questão da gesticulação. Quando a gente vai para as empresas que têm assistência do fonoaudiólogo, a gente percebe o quanto é diferente, né? A forma dos jornalistas se expressarem, aquele jornalista que está começando a carreira, né? Aí começa os atendimentos com o fonoaudiólogo, né? E começa a melhorar sua performance. A prevenção também pode ajudar na longevidade da voz durante a carreira. Para isso,
alguns maus hábitos devem ser evitados. Não pode fumar em excesso, beber em excesso, porque isso prejudica a voz. A gente também comentou sobre o uso de leites e derivados, porque são alimentos ricos em lipídios, então isso vai fazer com que a mucosa das suas pregas vocais fique um pouco mais espessa e dificulte a fala. Existem outros fatores também sobre alimentos muito quentes ou muito frios, o ambiente também, mudanças bruscas de temperatura prejudicam muito a voz, ou ficar sempre exposto a ar-condicionado, isso também não é muito bom para a voz. Dentre outros também, como por exemplo o abuso vocal, você falar muito alto ou durante muito tempo em uma intensidade muito elevada, vai fazer com que você tenha uma voz não muito boa, né? Vai fazer com que você tenha alguns prejuízos na sua voz. Wesley Martins acabou de se formar em jornalismo e já trabalha na área. Ele participou dos exercícios propostos pela oficina, buscando aprimorar sua fala. É muito importante a gente procurar ajuda, procurar estar cada dia mais com o nosso instrumento de trabalho ativo e preparado para que a gente possa levar realmente com qualidade o conteúdo que a gente quer passar para as pessoas. A Orquestra Sinfônica da UFPB realizou a segunda edição do projeto de extensão Série de Concertos Didáticos, que contou com a participação de escolas da rede pública do Estado. Confira. Sob os olhares de uma plateia animada, a Orquestra Sinfônica da UFPB realizou 2 concertos na Sala Radegundes Feitosa para alunos de escolas públicas da capital. É algo muito mágico, sabe, o despertar assim, para esse universo musical, os sons dos instrumentos, então assim, eles ficam maravilhados e assim, desperta nele a vontade também de ser futuros músicos e ingressar na universidade, e fazer o curso de extensão e ter a música como formação de cidadãos. Os concertos foram produzidos pelo compositor Tom Drummond, que também é violoncelista da orquestra da UFPB e que comandou o espetáculo, arrancando gargalhadas da criançada presente. A orquestra tem um trabalho muito amplo, com música popular, com música tradicional, com música contemporânea, mas faltava um espetáculo próprio para esse público. E me interessava muito que eles entendessem um pouco das mecânicas da orquestra. Ele pega trechos da música erudita, clássicos, né, que os jovens já conhecem nos desenhos animados, e então eles vão começar a identificar, essa música é tocada por esses instrumentos, então algo que sejam mais clássicos para eles e corriqueiro, que no dia a dia ele nem percebe que são instrumentos de orquestra. Quem acompanha diariamente os alunos percebeu que atividades como esta proporcionam mudanças positivas dentro da sala de aula. Eu tenho achado extremamente encantador, porque a gente percebe que além dos meninos se envolverem bastante, eles têm realmente desenvolvido nesse momento a criatividade deles. E aqui a gente percebe que eles estão de fato prestando atenção, percebendo os sons e estão realmente identificando cada um deles, né? Além de apresentar trechos de canções, os componentes da UFPB mostraram aos alunos como funcionam alguns instrumentos da orquestra. E não é que teve gente que aprendeu direitinho? As cordas do baixo, eles tremem. Quando eles tremem, eles fazem o som. E aquilo que fica na mão deles faz o som ficar continuando sem parar. O JU fica por aqui. Você pode acompanhar essa e outras edições do Jornal Universidade no canal da TV UFPB no YouTube. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.